Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando aí com mais uma live aqui do Espaço do Ventre, convidando o Dr. Alfredo Daniel Lopes para falar com a gente sobre birra, uma live sobre educação. Opa, já chegou meu amigo, já está pedindo aqui para entrar. Então, hoje o assunto é a educação e a gente vai estar abrangendo aí a história da birra, né? Como lidar com a birra, por que que a birra acontece. E vamos chamar para estar conversando com a gente sobre isso o Dr. Alfredo Daniel Lopes, meu amigo, meus filhos, amigo pessoal e grande professor de pediatria. Dr. Alfredo, bem-vindo, meu amigo, boa noite. Ayrton, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer novamente estar com você, meu grande amigo. Eu estou gostando tanto de fazer essas lives falando de educação, falando de criança, que eu, pela primeira vez, estou pensando em ser pediatra também. Você já foi muita criança no mundo, tá bom já. Eu Você faço a já faz parte bastante para pediatria. Eu faço a parte que te antecede, Exatamente. Continua cuidando das mães, que é o seu trabalho, tá muito bem feito. mas sabe o que é? Aí quando a gente tem filhos, né, e a coisa vai acontecendo na vida da gente, aí a gente vai sendo. Quantas vezes eu fui meio pediatra, meio psicólogo nessa jornada aí de pai, né? Sim, Então tem que ter um pouquinho. Eu acho que a gente vai se afeiçoando ao assunto também. E como eu tenho muito contato com mães de crianças pequenas. Essa é uma realidade muito interessante para o pessoal que está aqui para nos assistir. E a birra é uma. Eu tenho um monte de história dos meus próprios filhos para falar das birras, né? E eu nunca tive uma live dessa antes para assistir, para poder lidar com isso. Foi na marra. Legal, Alfredo. Então, bacana. se apresenta, por favor. Vamos se apresenta para o pessoal que está entrando aí. Tá, bom, essa já é a nossa terceira live, acho que muitos que estão presentes já nos conhecem, né? E eu sou médico pediatra, meu nome é Alfredo Daniel Lopes, eu sou pediatra, faço consultório, gosto muito de policultura, gosto muito da psicologia infantil, sou um ferrenho defensor da criança e do cuidado com a criança, com amorosidade, porque eu aprendi na minha prática e na minha experiência, principalmente com os índios, na minha vivência e na minha literatura, o quanto é importante essa fase inicial do começo da vida e quanto as crianças são dependentes da parentalidade, do cuidado materno, do cuidado com gentileza, com firmeza e com respeito, né? Então, o que eu queria falar com vocês hoje aqui é sobre o que se está hoje, não é tão novo isso, mas é chamado de parentalidade positiva. Eu prefiro até o termo parentalidade positiva ao termo disciplina positiva, porque disciplina implica em disciplinar, né? E a gente então vai falar um pouquinho sobre como educar as nossas crianças, como é possível educar as nossas crianças de uma maneira positiva, né? Sem punição, né? O que se fazia algum tempo atrás. Eu sei que eu vou fazer uma introdução, Ayrton, se você me permite, bem interessante, e vou indicar também uma literatura para quem está nos ouvindo. E eu sei que numa live é um pouco chato ler, mas não tem como a gente não se reportar ao Carlos González, né? Carlos González é um escritor espanhol, é um pediatra espanhol, defensor da moderna poricultura, da poricultura com carinho, com amor para as crianças, né? Com liberdade, mas sem permissividade, né? E esse livro chama-se Bésame Mucho, Como Criar Seus Filhos com Amor, né? É um livro bem interessante que eu aconselho a todas as famílias que têm seus filhos, ou que vão ter, ou que estão com crianças pequenas, lerem, porque ele segue bem essa linha. Mas antes da gente entrar na parentalidade positiva e na birra, o porquê da birra, eu gostaria num capítulo do Carlos Gonzalez, Ayrton, olha que interessante.
capítulo 3 dele, ele diz assim, teorias das quais discordo, né? Então, isso são coisas que foram escritas por médicos há algum tempo atrás para orientar as mães. Então, eu vou ler rapidamente. Não se pode tentar usar a razão com crianças pequenas, e por isso a teimosia deve ser eliminada de forma mecânica. Mas, se os pais têm a sorte de neutralizar a teimosia desde o primeiro momento através de repreensões severas e aplicando golpes com uma vara, obterão crianças obedientes, dóceis e boas, as quais depois poderão oferecer uma boa educação. Isso foi escrito por um autor em 1748. E por aí afora, né? É perfeitamente natural que a alma infantil queira conseguir tudo o que deseja. E se as coisas não foram feitas devidamente nos primeiros 2 anos, mais tarde será difícil alcançar o objetivo. Esses 2 primeiros anos apresentam, entre outras, a vantagem de que podemos empregar a violência e a coação. Com o tempo, as crianças esquecem-se de tudo o que aconteceu. Peraí que ficou sem luz aqui. De tudo o que aconteceu. Olha que absurdo. Na primeira infância. Se nessa etapa podemos despojá-los de sua vontade, nunca mais voltarão a lembrar que tiveram uma. E justamente por isso, a severidade que for necessário aplicar não terá nenhuma consequência grave. Então, esse era o pensamento daquela época, e muitas crianças foram educadas assim, né? Na base da severidade, na base da agressão. E o que eu gostaria de falar para vocês é sobre que é possível a gente cuidar das crianças com amorosidade, com carinho, sem permissividade, né? Então, eu queria citar também a questão vou me lembrar aqui só o nome desse autor, mas um discípulo de Freud, né? De nome até meu xará. Eu não sei por que a luz está apagando, Ayrton. A gente está te vendo normal aí. Tá normal, né? Tá. A minha luz é que tá, de vez em quando fica escura. Um autor um psicólogo Não tem nenhuma austríaco. luz, não. Um autor austríaco chamado Alfred Adler, né? Um discípulo de Freud. Ele já falava sobre essa parentalidade positiva, isso em 1930 e pouco, né? E de lá para cá, quantas histórias a gente sabe, quantas pessoas foram vítimas de, às vezes ingenuamente ou achando que estava fazendo bem, quantos pais não trataram seus filhos com bastante severidade, achando que a educação deveria ser assim, né? E hoje a gente sabe que a criança, ela precisa de muito cuidado, precisa de muito carinho, precisa de muito amor, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, a parentalidade, a disciplina positiva, ela se baseia nesses pilares da gentileza, da firmeza e do respeito, né? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, que é possível a gente cuidar das nossas crianças assim, né? E aí, o outro assunto que nós vamos abordar também é por que as crianças fazem birra, né? O que acontece? O que é a birra, né? Porque a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o cérebro da criança, como é que o cérebro da criança se desenvolve. Ele não está pronto, né? Ele nasce ainda com as conexões ainda não realizadas. Essas conexões cerebrais, chamadas sinapses, que são neurônios que vão se juntando um ao outro, eles vão se formando no decorrer da vida. E a maturidade cerebral, ela se dá com 23, 24 anos de vida. Então, no decorrer da vida, imagina tudo que uma pessoa tem que passar para ter um cérebro maduro, né? E o que a vida pode fazer com ela, se a vida não for suficientemente boa, né? E amorosa, como é que fica a cabeça de um ser humano se não tiver esse tipo de cuidado, né? É o que a gente vê muitas vezes aí na delinquência, no uso das drogas, na psicopatia e etc, né? Então,
para a gente entender um pouquinho a birra, a gente precisa saber que nós temos o hemisfério direito e temos o hemisfério esquerdo. Nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. E temos a parte de baixo do nosso cérebro, que são as amígdalas, e a parte de cima, que é o nosso córtex. E na criança pequena, essas partes cerebrais, elas não se comunicam muito bem. E todo mundo sabe que uma criança pequena, até seus 4, 5 anos, ela é extremamente imaginativa, né? Então, quem é que dá esse poder de imaginar, de sonhar, de inventar brincadeira? É o nosso hemisfério direito. Então, veja como é fácil a gente entender que a criança tem o hemisfério direito predominante. E esse hemisfério direito, que é o da imaginação, ele também é o hemisfério impulsivo. Já o esquerdo, que é pouco desenvolvido ainda na criança, as conexões não são ainda bem estabelecidas, é o hemisfério da razão. E o córtex cerebral é o hemisfério, a parte cerebral que é o pensamento. E as amígdalas, que também na criança são bem desenvolvidas, é onde você tem os impulsos agressivos. Então é muito simples você entender uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, e por uma frustração, simples frustração, que para você não tem motivo nenhum dela fazer aquilo. Você está com ela no mercado e simplesmente ela quer pegar uma coisa que não é possível pegar. Só que na cabeça dela, tudo é possível, né? E aquilo não é deixado, o que ela faça, e ela começa a se jogar no chão, e ela começa a se estribuchar, e ela começa a chorar e te agredir. Então, o que está acontecendo aí? Ela está tendo uma crise de birra. Ela não está, de maneira nenhuma, tentando te agredir, ela não faz isso deliberadamente, simplesmente porque a amígdala dela e o cérebro direito dela entraram em ação. E ela não consegue jogar isso para o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da razão, e pensar. E não adianta você, naquele momento, querer falar para ela que não pode, por causa disso, 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 disso. Ela não vai entender, ela não tem a menor capacidade, naquele momento do disparo daquele sintoma agressivo, de ter qualquer capacidade intelectual para poder entender a razão pela qual ela teve aquele tipo de atitude. Então, e aí, o que eu faço? Né? O que a gente faz numa situação dessa? Bom, a melhor coisa que a gente tem que fazer é Antes de entender. você ir adiante, Alfredo, eu ia fazer a pergunta e você já saiu respondendo. Então, deixa eu Tá, interromper um pouquinho para falar um pouquinho. tá. A primeira coisa que eu ia te perguntar é exatamente isso, assim, o que é a birra e como ela nasce, né? Por que ela acontece? E você já deu uma grande explicação fisiológica do porquê a criança, né? Como é que funciona o cérebro, e isso está explicado. Então, agora eu já entendi que quando a criança faz a birra, tem uma situação fisiológica. Quando o adulto faz a birra, ele é um safado, então. Já entendi, né? Tá bom. Mas a birra da criança... Então, ela mas mesmo assim, ela nasce porque aquela criança tem mais tendência a isso? Ela nasce porque a situação gera o ladrão? Ou ela nasce porque o contexto dessa família proporciona maior chance à criança se manifestar através de birra? Ou isso é um fenômeno que todas as crianças apresentam um pouquinho, umas mais e outras menos, assim, Alfredo? Tá. Bom, primeiro que existe um contexto familiar, sim, né? Aquelas crianças que são tratadas desde da sua gestação, né, Ayrton? Você sabe disso, né? Desde a sua gestação, com amorosidade, com carinho, aquela criança que foi amparada em todas as suas necessidades da amamentação, aquela criança que chorava à noite, a mãe estava lá presente, aquela mãe presente, atuante, amorosa, carinhosa, que interagia com a criança. Muito provavelmente essa criança terá algumas crises de birra na sua vida, mas leves, um pouco mais moderadas, né?
Então, uma família que tem uma sintonia, um casal sintônico na amorosidade, na afetividade, onde a criança contempla esse tipo de atitude, muito provavelmente essa criança não terá tantas crises de birra assim, né? E também tem uma questão que a gente precisa compreender da criança, que é o fato de que a criança, durante o primeiro ano de vida, ela foi saciada em todas as suas necessidades. Ela tem que ser saciada em todas as suas necessidades. Então, ela tem que chegar com a linha de vida e se sentir, como ela se sente, muito poderosa, porque tudo que eu quis até agora, bastava dar um chorinho, eu tive. E assim tem que ser. Então, como é que ela vai entender com um ano e pouquinho, que agora ela não pode tudo? Como é que ela vai entender que ela pode chegar no mercado e não pode pegar uma lata de leite condensado e levar para casa sem pagar, né? É muito difícil para a criança entender isso. Então, a gente precisa se conectar com a criança nessa hora. O que se recomenda quando a criança tem uma atitude desse tipo, é a gente se conectar ao lado cerebral dela, ao lado direito dela. Então, o nosso cérebro se conecta com o dela, a gente se abaixa junto à criança e diz a ela: meu filho, eu estou entendendo a tua reação, eu compreendo que você gostaria de fazer isso ou levar esse produto, mas não é possível, porque depois eu te explico, nesse momento agora não dá, eu te entendo. Se for uma situação insustentável que está causando um problema, você tem que afastar a criança daquele local, do shopping ou daquele mercado, e paciência, e se conectar a ela. Adianta eu dar uma bronca na criança e mandar ela calar a boca e ficar quieta e não pode, pronto? Adianta. Ela vai ficar quieta. Mas ela vai ficar quieta porque de medo, né? Ela não vai ser entendida. Então, o que a gente recomenda é que toda vez que uma criança tem uma atitude totalmente desconectada com a realidade, a gente possa entender essa reação dela, porque ela não está preparada para pensar. Então, essa é a maneira que ela tem de reagir. A frustração. Porque na vida, depois de um ano de idade, a gente tem que lidar com as perdas. E a partir de um ano, a gente só perde. A gente ganha algumas coisas, mas a gente perde muito. Então, a gente tem que começar a lidar com as frustrações. E dá para ensinar uma criança a lidar com frustração, e precisa ensinar uma criança a lidar com frustração com gentileza e com amorosidade. Essa aqui é a minha proposta. Então, quando você está diante de uma criança que tem uma crise de birra que é natural, né, você se conecta a ela. Você entende. Olha, eu, quando era criança, também fazia assim, quando eu queria as coisas e não podia ter. Eu estou te entendendo, eu sei por que você está fazendo isso. Vem cá, me dá um abraço. Abraça aquela criança, entenda aquela reação dela. Aquilo vai demorar meia hora, até aquele cérebro se apaziguar, se acalmar. Num outro momento, que você está com o teu filho ali, ele está brincando, já esqueceu daquilo, você pode retomar aquilo. Porque você tem 2 anos e meio, que é o auge da birra, você pode retomar aquilo e dizer: você se lembra daquilo que você fez ali há pouco tempo, por causa disso, 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 disso? Eu não precisava ter feito isso. Amanhã a gente pode voltar lá e pegar aquele produto que você quer. A mamãe vai fazer isso para você. Pode ficar tranquilo. Então, o que você fez? Você se conectou primeiro ao lado direito dele, ao cérebro impulsivo, agressivo, e depois você redirecionou para o esquerdo, para que ele pudesse pensar. Então, aquelas famílias que agem assim, elas estão ajudando os seus filhos a conectarem melhor o seu cérebro. Então, a neurociência hoje prova e defende a ideia de que pessoas que são cuidadas dessa maneira, com certeza terão cérebros mais integrados e serão adultos que lidarão melhor com as frustrações do dia a dia da vida. Então, essa que é a proposta. Então, a parentalidade positiva, a gente poderia imaginar, Ayrton, um rio onde você tem uma margem que é o autoritarismo e você tem uma margem do rio que é a permissividade.
Então, qual é a proposta da parentalidade positiva? É navegar no meio do rio. Então, toda vez que a gente está caindo para o autoritarismo, a gente está errando. E toda vez que a gente cair para permissividade excessiva, a gente está errando também. Então, a gente precisa tentar ficar no meio do rio, que é o lugar mais seguro de navegar. Você que é velejador também sabe disso. A gente não encalha o barco, né? É. Alfredo, eu nunca estudei neurociência enquanto os meus filhos estavam pequenos e faziam birra. E muito menos a parentalidade positiva, não tinha esse conceito ainda. Sim. Quando meus filhos faziam birra, frequentemente eu pegava o objeto da birra, assim, por exemplo, a birra é porque quer comprar uma coisa que não vai comprar agora. Essa é talvez uma das birras mais típicas, que se joga no chão do shopping, assim. Isso. Então eu chegava para eles e falava assim, qual que você quer? Então, me mostra. Vamos lá. Eu quero ver, então. Aí eu ia lá, ele mostrava, então, vou dizer esse aqui, né? Então, você vai querer esse aqui é o presente que você quer, tá? Isso. Bom. Esse presente vai ser de quê? Aí começava a puxar. Eu acho que isso foi instintivo, né? De quê? Como assim, pai? Não, é de Páscoa, vai ser de quê? E você quer esse presente, e você então vai ser um presente de nota boa na escola. Você vai ter que tirar. Então vamos primeiro tirar o 10 lá na matemática, vamos marcar aqui o nome da loja. Isso às vezes dava certo, nem sempre, mas era uma maneira de. Porque eu só conseguia fazer a criança ficar quieta Sim. quando eu falava que ela ia ter o que ela estava querendo. Era o começo, né? Estou indo para o seu lado e depois vinha para o meu. Eu me senti um enganador. Você navegou no meio do rio, né, Ayrton? Você não ficou nem na permissividade, porque é muito fácil. Simplesmente você quiser deixar a criança ficar quieta, você dá o que ela quer e pronto. Então você já foi para a margem da permissividade. Ou você vai ser um autoritário que você cala a boca, que agora não pode comprar esse presente, e se você continuar assim, você vai apanhar e ficar de castigo em casa. É um outro jeito. Você ia resolver do mesmo jeito. Só que você agiu bem, você ficou no meio do rio. Você acabou compreendendo aquele impulso dele, aquele desejo dele, mas dando uma razão, não querer por um querer só. Como você poderia também falar, hoje a gente não vai comprar esse presente, mas um outro dia nós vamos voltar aqui para comprar exatamente esse que você está querendo. Eu sempre tinha Eu acho que você agiu com gentileza. Eu acho que é isso que é importante. Eu acho que é isso que é importante. E uma coisa que eu falava muito para eles também, na hora que estava mais calmo, não na hora da birra, era assim: você viu isso agora? Você está me dizendo agora que você quer esse presente? Então, eu vou anotar aqui que você quer esse presente. Se você quiser continuar querendo esse mesmo presente outro dia e outros dias, aí a gente vai conversar sobre isso. Porque a criançada, é que você falou, eu nunca tinha pensado nisso. A antroposofia diz que o primeiro setênio de vida é importante que a função biográfica desse setênio seja que a criança sinta que a vida é boa. Depois o setênio seguinte, que a vida é bela, e o seguinte, que a vida é justa. Mas a vida é boa é exatamente isso, de ter as suas necessidades atendidas. Os primeiros 7 anos são anos de composição do corpo. O corpo está crescendo, precisa de alimento, precisa de abrigo. O ser humano é o único que não sobrevive com 6 meses largado na selva. Sim. Qualquer outro ser vivo vai sobreviver. O humano precisa, né? Precisa desse cuidado do alimento, tudo disso. Ele tem uma fase, como você falou, que ele recebe tudo, né? Tudo que ele precisa ele tem. Então, essa é a função dos pais nesses primeiros anos, e ele está acostumado a ter tudo. Então, quando ele se depara com uma situação, eu quero isso também, e ele começa talvez aí, na birra, o primeiro contato com a palavra não, né, Alfredo? Sim. E o não, qual é a dimensão que essa palavra pode tomar, assim? Porque o não talvez seja uma das palavras que as crianças mais escutam. Nós falamos muito não para nossas crianças, né, Ayrton? E a gente pode falar não sem falar não, né? É possível, na parentalidade positiva, dizer o não sem falar o não. Eu vou citar um exemplo.
como é que você pode agir. A criança está na casa, você está na casa da vovó, você vai visitar teus pais e está na casa da vovó. Aí você, então, já sabe que precisa ir embora, daqui 10 minutos você precisa ir embora. E seu filho quer ficar na casa da vovó porque ele gosta de ficar na casa da vovó. Ele sabe que, você sabe que toda vez que você quer levá-lo de lá, ele vai causar um problema. Então, você começa. Bom, então, mamãe, a gente já vai se despedindo, pede para o filhinho se despedir. Vamos então, meu anjo, vamos embora, dá tchau para a vovó. Não, eu não quero ir, eu quero ficar, eu quero ficar. Filho, eu também adoraria ficar um pouco mais na casa da vovó, mas a gente não pode, a gente precisa daqui a pouco ir embora para casa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar aqui no meu celular um despertador. Vamos dar 10 minutos, a hora que tocar 10 minutos a gente então sai, pega nossas coisinhas e a gente vai embora. Tudo bem? Vamos fazer assim? Tá bom. Ah, mamãe, legal. E amanhã a gente pode voltar. Pronto, você negociou com ele, você não falou não. Você falou sim para ele. Sim, você pode ficar mais 10 minutos. Então, é uma maneira de respeitar a criança. E a gente fala muito não para a criança, né, Ayrton? A gente precisa parar um pouco de falar não, sabe? Precisa encontrar alternativas, usar menos a palavra não, não, não. Porque a criança precisa saber o que está acontecendo, não por quê, né? Então, essa situação de você colocar regras, que nem é uma coisa autoritária e nem é uma permissividade, a criança aceita muito. Principalmente a criança um pouquinho maiorzinha, já acima de 2 anos, 3 anos, essa coisa tá na hora do almoço, tá brincando, eu não quero, vamos comer. Não, não, não. Então vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai colocar aqui um tempo, eu vou colocar um despertador, vamos deixar 15 minutinhos aqui, você continua brincando mais 15 minutinhos, a mamãe deixa você brincar. Sim, você pode brincar. Eu falei sim. Mas na hora que tocar o despertador, a gente então vai ter que desligar tudo e vai começar a comer. Tudo bem? Tá bom, tudo bem. Um dia ele topa, pode topar no outro, tem dia que ele não vai topar. Mas, via de regra, isso costuma ter... É uma coisa que costuma ter efeito, né? E uma outra coisa que também eu gostaria de discutir, eu vou falar só mais uma coisa, daí depois eu vou parar, eu estou vendo muitas perguntas que eu não estou conseguindo ler. Depois a gente vai respondendo as perguntas, eu acho mais legal essa meia hora para responder perguntas. Então eu vou falar só mais uma coisa, depois só perguntas, pode ser? Pode. Eu acho que vou deixar mais tempo para as mães debaterem, né? Isso, e o pessoal vai mandando as perguntas aí que a gente vai voltar e vamos ter meia hora para debater todas as dúvidas que estão aparecendo. Outra coisa que eu gostaria de também entender das mães, que eu vejo com muita frequência, né? Por que as mães obrigam as crianças pequenas, principalmente entre 1 ano, 1 ano e meio, a obrigarem a terem que dividir os seus brinquedos com as outras crianças? É uma coisa que a mãe obriga, né? Parece que a criança tem que dividir o brinquedo. E ela interfere nisso, né? Então, eu vejo, por exemplo, um exemplo. Está no parquinho, 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, está lá com o seu baldinho, a pazinha, a escavadeira, o caminhãozinho que carrega areia. E chega uma outra criança da mesma idade com a mãe para brincar, as mães começam a conversar e o menino quer pegar o carrinho, o caminhãozinho do outro. E a primeira coisa que a mãe fala, filho, mas você já está grandinho, empresta o carrinho para o menino, seu amiguinho, né? Que coisa, você não quer emprestar? E o menino começa a ter uma agressão, começa a ter uma crise de birra nessa hora. Porque ele não quer emprestar o carrinho para o menino, o carrinho é dele, né? E a mãe ainda interfere. Filho, por favor, que é isso? Nunca vi você fazer uma atitude dessa. O carrinho é seu amigo, você tem que emprestar o carrinho para o menino. E começa aquela confusão, aquele mal-estar, né? Então, eu daria o mesmo exemplo para essa mãe, né? Digamos que você acabou de ganhar do seu marido na pandemia, vocês todas merecidamente, né? Acabaram de ganhar uma Mercedes-Benz blindada, porque, né? Pandemia, SUV, esse risco de assalto. Então, ganharam uma Mercedes-Benz blindada preta, linda, maravilhosa. Estacionam no parque, sentam e põem a chave do lado do banco.
senta uma moça bem aparentada, da sua idade, e começa a puxar assunto com você e pega a chave do teu carro. E você fala assim, não, peraí, essa chave é minha, o que você quer fazer? Não, aquele carro não é seu? É. Ué, eu só queria dar uma volta, porque estou querendo comprar uma igual, vou dar uma voltinha no quarteirão, e só para ver se eu gosto. Como assim, né? O que você ia reagir? Como é que você vai reagir diante disso? Tá entendendo? E ainda por cima chega um guarda de trânsito e fala assim para a mãe: minha senhora, a senhora está bem grandinha, né? A senhora poderia emprestar a sua SUV Mercedes-Benz para essa outra moça dar uma voltinha. Só quer dar uma voltinha aqui no quarteirão para testar. É a mesma situação. Eu tenho um exemplo que eu preciso relatar para vocês, que para mim ficou muito marcado. Eu aprendo muito com os índios. Eu faço, o Ayrton sabe, eu vou numa missão Xingu, projeto Missão Xingu, onde a gente visita uma cidade, visita as aldeias. E toda vez que eu vou, eu aprendo com aquelas mães, como elas são carinhosas, como elas respeitam as crianças, como elas são amorosas com os filhos, como elas enfeitam os filhos, pintam os filhos. E nunca o índio agride, bate na criança, sempre conversa, sempre com gentileza. E eu vejo aquelas crianças com uma espontaneidade, com um olhar, com uma alegria, com uma coisa que me chama a atenção, sabe? É nítido aquilo, né? E aconteceu uma cena, Ayrton, muito interessante, que para mim fala tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Eu fui escolhido como pediatra para distribuir brindes para as crianças índias. Então era um saco enorme, lotado de brinquedos. E a gente pediu para que as crianças fizessem uma fila. Tínhamos 30 índios de várias idades, crianças índias. E eu na frente com um saco enorme, ia dando, puxava, e eu que saía, ia dando para cada indinho. Isso durou uns 3 segundos, mais ou menos, porque uma indinha de uns 8 anos veio na minha direção rindo, mas sem nenhuma agressividade, mas com muita força, e arrancou aquele saco de mim, né? Arrancou e jogou no chão. E aqueles brinquedos se espalharam pelo chão, né? E aquelas crianças se debruçaram naqueles brinquedos, uma em cima da outra, e rindo, e eu achei que eu tivesse cometido, nossa, um ato. E fiquei olhando para os pais, assim, para os índios, que estavam todos em volta, e nenhum interferiu. Nenhum pai, nenhuma mãe fez qualquer interferência. E eu achando que ia levar uma machadada, uma flechada de um índio, né? Porque eu causei ali um tumulto lá nas crianças, né? Iam se agredir, iam brigar. Lógico que os mais fortes pegavam 4 brinquedos, os mais fracos nenhum. E eu vi uma cena que um menininho, ele não pegou nenhum brinquedo. E ele ficou assim, ele fez um olhar assim, e riu, né? Que não pegou nenhum. E um pegou 4. Só que ele não conseguia nem segurar os 4 e deixou cair um no chão. Aquele menino que não pegou nenhum, pegou o brinquedo do chão e deu para ele. Porque era dele, ele que tinha pego. E aí, todos saíram brincando, todos. Um com 4 brinquedos, outros com nenhum brinquedo, outros com 3, outros com 1. Todos juntos foram debaixo de uma árvore, espalharam os brinquedos e ficaram brincando lá entre eles. Sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão. Sem nenhum pai interferir, sem nenhuma mãe falar nada. Então, você veja que diferença, né? Mas os índios, se não me engano, Alfredo, posso estar falando besteira, a criação das crianças é uma função da comunidade, né? Os filhos andam, as crianças andam mais ou menos juntas e os adultos cuidam de todas as crianças, mais ou menos. Claro, cada um tem sua mãe e seu pai, onde vai se acolher depois, mas eles têm uma função tribal mesmo de cuidado, né? Todo mundo, eu estava conversando isso essa semana. Famílias que o pai e a mãe discordam da maneira de educar é complicado pra caramba, né? Para os filhos acabam ficando muito no meio de uma batalha. Pai e mãe, quando pensam a mesma maneira, concordam com a maneira de educar, isso torna uma família realmente muito mais produtiva e evolutiva. E
E eu acho que ali dentro da tribo indígena é como se todos eles mesmo tivessem uma maneira de fazer e de educar e de cuidar das crianças bem parecida, não é, Alfredo? Sim, eles têm essa cultura, né? Essa cultura da tribo mesmo, né? Toda vez que uma gestante dá luz, ela é amparada pelas outras índias, pelos parentes, e ela recebe todo o apoio. Mas o que me chama a atenção, sabe, Ayrton, é a amorosidade e a feminilidade da Índia, como ela respeita, é o respeito que eles têm pela criança, sabe? Eles falam que a criança agredida é uma criança que vai ter seu espírito espantado, é uma criança infeliz, que não vai ter espírito, né? Que não vai ter alma. E a gente vê aqui na nossa civilização, né? Quantas crianças que demonstram, né? Sintomas de depressão, sintomas de angústia, né? Porque tiveram o seu espírito roubado, né? Pelas agressões, pela falta de carinho, pela falta de amor, né? Então isso é muito comum. Agora, As- a birra precisa ser também colocado, como eu disse, uma criança que tem frequentes crises de birra, exageradas crises de birra, precisa investigar um pouquinho também o ambiente familiar, precisa investigar o que está acontecendo nesse casal, nessa família, o que essa criança está assistindo, o que ela está vendo. O casal precisa rever um pouquinho isso também, como é que está cuidando da criança, discutir com o pediatra o que está acontecendo, quando isso é exagerado. Mas a gente está falando do natural, né? Que toda criança vai ter um pouco de birra e se frustrar quando não tiver o que ela quer. Isso sim, porque o cérebro dela, infelizmente, ele precisa evoluir, ele precisa crescer. E enquanto ele não cresce, ela vai se negar à frustração, né? Mas, ó, temos meia hora, aí não vou falar mais. Eu queria discutir aí com as mães, aí, nossa, eu queria saber delas, do que elas pensam disso, o que elas experiências que elas tiveram, não sei. Você está lendo alguma coisa? Eu não consigo, eu estou meio longe da tela, não. Alfredo, a Fernanda, ela, ela diz assim: não sei se isso pode ser chamado de birra, mas meu filho vai fazer 2 anos, mexe em tudo. E quando não damos bronca, ele chora, deita no chão. E quando não damos bronca, também faz igual com as coisas aqui de casa, que não pode pegar. Bom, aí ela. Então, eu vou dar um início aqui, depois você, por favor, arremata. Mas eu acho que a criança pega o que não pode pegar. Aí você diz que não pode, aí ela cai no chão para fazer birra. Ela está querendo alguma coisa. Não, ela já está indo mexer porque está querendo alguma coisa, né? Está precisando de alguma atenção, né, Alfredo? Olha, não tem a menor dúvida disso. Toda vez que uma criança tem uma atitude muito exagerada, que ela não sabe demonstrar, ela está pedindo ajuda, sabe? Ela está chamando sua atenção. Ela quer que você brinque com ela. Ela está mexendo para te provocar. Ela está te provocando. Ela está te mostrando que ela quer a sua atenção, que ela gostaria que você sentasse com ela e jogasse um joguinho com ela, olhasse no olho dela, interagisse com ela. Ela está te cobrando isso. Muito provavelmente. Porque as crianças não são ruins por natureza, elas não têm maldade, né? Elas não têm maldade. Elas têm ciúme, elas têm necessidades. Quando nasce o irmãozinho, é natural. Elas reagem de uma maneira diferente quando nasce o irmão. Todo mundo sabe que a criança vai exigir um pouco mais da mãe, vai provocar, vai testar os afetos que a mãe tem para com ela. Isso é natural. Mas as crianças não têm maldade por natureza, né? Então, toda vez que teu filho está te provocando, está tirando você do sério. É isso que as mães falam. Meu filho me tira do sério. Tem hora que ele me tira do sério. Ele está tentando te falar alguma coisa. Ele está tentando te mostrar que alguma insatisfação ele está tendo. E você precisa descobrir o que ele está querendo.
Esse é o jeito que ele tem para falar, porque ele não tem racionalidade no seu hemisfério esquerdo e nem cortical para elaborar um pensamento e falar: olha, mamãe, para um pouquinho de mandar e-mail no seu celular aí e vem brincar comigo. Ele nunca vai te falar isso, mas ele vai pegar o controle da televisão que você não gosta que ele pegue para chamar a tua atenção, nem que seja para você dar uma bronca nele. Então, dar uma bronca nele é melhor para ele do que ser ignorado. Aqui, a Luega Pereira diz assim: meu sobrinho é um kamikaze, o que eu faço? Acho melhor você descrever um pouquinho mais alguma coisa do seu sobrinho para a gente poder dar uma opinião. A gente Kamikaze. chama de cangaceiro, né? Eu chamo algumas crianças de cangaceiros. Eles são mesmo. Tem uns meninos que têm uma energia, uma vitalidade. É impressionante isso, né? E isso tem. É uma natureza, porque o que hoje também se pensa na neurociência, né? A gente nasce, 50% do que nós somos, a gente já tem a genética, tá lá, né? Vem do pai e vem da mãe. Os outros 50% a gente adquire na convivência, na vida, nas relações humanas, principalmente parentais, né? Então, tem uns que nascem mesmo da pá virada, que vai te desafiar, vai dar trabalho. Agora, quem disser que criança não dá trabalho, está mentindo, porque criança é para dar trabalho. Então, quem não quiser trabalho, é melhor adotar um cachorro, porque é mais fácil de cuidar. Agora, a criança dá trabalho, e cuidar de criança não é fácil, exige muito da gente. Eu estou lembrando aqui que no estudo de antroposofia também, quando fala das quatro temperamentos, né? O temperamento colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, cada criança tem um tipo de comportamento dentro desses temperamentos e a expectativa que cada temperamento tem digamos assim, de embate nessas horas, né, é um pouquinho diferente. Então, por isso é sempre importante estudar e conhecer um pouquinho mais e estudar sobre o seu filho, né, descobrir qual é o temperamento dele, descobrir qual é o jeito para lidar com essas coisas. Cada um vai ter seu jeito. Tem criança que é mais tranquila, tem criança que é mais agitada, mas, sem dúvida nenhuma, eu me preocupo mais com as muito tranquilas também, sabe, Alfredo? Sim, eu também, claro. Isso vale para o adolescente também, né? Né? Eu não gosto de ver um adolescente muito bonzinho, que não transgride, que é muito adulto, que conversa muito de uma maneira adulta. É estranho, né? Como uma criança também quietinha, que não apronta nada. Por isso que a criança exige cuidado, né? Inclusive a segurança da criança. Uma criança entre 1 ano e 4 anos que está muito quietinha e você não está olhando para ela, vai ver o que ela está fazendo. Ela está aprontando alguma coisa que pode estar colocando ela em risco, né? E eu queria também ler uma frase que me chamou muita atenção, Ayrton, quando eu estava preparando essa live, que é uma frase de uma escritora argentina, Laura Gutman. Olha que interessante que ela fala. A maternidade é o encontro com a nossa própria sombra. Então, veja que quando as mulheres engravidam, e os pais também, né? Quando ficam grávidos, juntos com as mães, a gente tem as nossas sombras, que são coisas que a gente carrega dentro da gente, são as nossas sombras que estão guardadas dentro da gente. E a maternidade, nós temos que lidar muito com isso, da maneira como nós fomos cuidados, da maneira como nós, das nossas relações que tivemos com os nossos pais também, quanto que a gente coloca nisso, nas nossas relações com os nossos filhos, né? Então a gente precisa fazer sempre uma autoanálise, né? Mas eu queria focar bem mesmo, Ayrton, essa coisa que hoje nós temos
razões, sabe, científicas e comprovadas de como é importante cuidar das crianças de uma maneira gentil, de uma maneira com firmeza e com respeito. É isso aí. A K. Lima está falando o seguinte: doutor, minha filha tem 7 meses e não gosta de dormir no berço. Quando colocamos e ela acorda, ou mesmo antes de dormir, ela chora desesperadamente. Isso, com essa fase, já começa a ser birra? De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Uma criança, ela não tem a menor capacidade de fazer. A birra é um sentimento de negação à frustração, né? Isso é uma coisa que acontece na criança que já tem uma certa elaboração, 1 ano e meio, 2 anos. Um bebê de 7 meses que não dorme no berço, ele está te dizendo que ele quer dormir com você. É só isso que ele quer, né? Não há nenhum problema. Existem crianças que são muito tranquilas, que você amamenta, elas dormem no seu seio, você coloca no berço, elas dormem 6 horas seguidas. Tem crianças que não são assim, que elas vão querer dormir do seu lado, elas vão precisar estar em contato com você, elas não vão aceitar o berço. E qual é o problema de você dormir com ela na sua cama, no seu quarto, ou num berço ao lado da sua cama? Por que ela precisa dormir no berço? Se ela não quer dormir no berço. Então, eu sou totalmente contra qualquer livro ou qualquer indicação tipo autoajuda ou regras. Eu vou ensinar meu filho a dormir. Eu vou ensinar você como fazer uma criança dormir. Porque ninguém precisa ensinar ninguém a dormir. A gente já nasce com a necessidade de dormir. Como nasce com a necessidade de comer. Porque isso é inato do ser humano. Se você não dorme, você morre. Você ficar 3 dias sem dormir, você não sobrevive. Então, a gente não precisa ensinar ou ter uma regra. A gente precisa respeitar como o outro quer dormir. Então, tem crianças que vão precisar dormir com você. Hoje, eu atendi um casal que a criança tem 5 meses e eu perguntei, eu sou adepto do quarto compartilhado. Eu acho que, inclusive, as sociedades de pediatria recomendam que hoje, até 10 meses, beirando 1 ano, a criança fique lá no quarto com os pais. Os primeiros meses, talvez 3 meses, num bercinho. Depois pode optar na cama ou num bercinho ao lado. E isso não tem nenhum problema, pelo contrário, gera segurança maior, menos morte súbita e tal. E eu perguntei para o pai hoje, para o casal, aonde é que o bebê está dormindo, né? Ele amamenta, ele acorda à noite para mamar. A mãe falou, olha, eu dou de mamar à noite, de madrugada, mas ele está no quarto dele. Ela é uma menininha, está com 5 meses, ela está no quarto dele. E tá, mas você escuta? Aí o pai falou, doutor, na maioria das vezes eu durmo lá com ela no quarto. Mas ele falou assim de um jeito como se pode, né? Assim, tipo, falei, nossa, que maravilha que você faz isso, como é bom, né? Porque a criança precisa mesmo, ela não é feita para ficar sozinha. Então, nesse livro do Carlos Gonzalez, existe uma recomendação, isso eu quero falar para vocês que é muito importante. Se recomendava, e olha, até bem pouco tempo, e se bobear, alguns pediatras ainda recomendam. Se seu filho chorar à noite, com 7 meses, 8 meses, você tem que ensinar ele que ele tem que ficar quietinho no berço. Mas se você for lá e atendê-lo toda hora, ele vai se viciar e vai fazer você de escrava. Então você deixa ele chorar. Ele vai chorar 1 noite, 2, 3. Na 15ª noite, ele vai parar de chorar e vai dormir a noite inteira. Isso acontece mesmo. Ele vai fazer isso. Certeza que ele vai fazer isso. Mas você imagina o sofrimento de uma criança de 7 meses que chorou 15 dias pedindo para que a mãe fosse acolhê-lo e não teve isso. E
a quantidade de defesa que ele precisou fazer para poder sobreviver e suportar essa frustração? A consequência que isso vai ter mais tarde para ela? Alguém imagina isso? Isso está provado que tem, né? Então, o que eu acredito? Toda criança nasce com uma semente. Isso o Winnicott fala. Todos nós nascemos para sermos o que nós vamos ser. E nós devemos ser criados para que essa essência se transborde e se manifeste. Porque essa essência serão nós. Nós saberemos quem nós somos. Toda vez que uma criança é invadida, é agredida, ela precisa bloquear essa essência, ela precisa se defender. E essa carapaça que ela tem que criar quando ela é bebê impede que a sua essência se manifeste futuramente. E quem é que não conhece adultos que não sabem nem quem eles são? Não sabem nem o que eles querem. Não sabem nem o que eles querem ser. Nem do que eles gostam. Nem de que música ele gosta. Porque não desenvolveu a essência. Eu vejo muito claramente o seguinte: a criança que não tem a sua necessidade atendida, ela aprende que ela não é importante. Vai ser um adulto de baixa autoestima. Sem dúvida. Ponto. Eu acho isso matemático. 2 mais 2 igual a 4. Sem dúvida. A criança que tem a sua necessidade assistida, ela chora, minha mãe vem. Eu estou com fome, eu choro, tenho comida. Eu tô sujo, eu choro, me lavam. Eu estou sozinho, com medo, eu choro, tenho colo. Eu sou importante. Sim, né? sim. Eu sou tão importante que para o resto da vida eu vou me sentir sempre importante e vou ter uma autoestima boa. Sim. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Fazer algumas perguntas, que tem um monte de perguntas aqui. Vamos lá. A Amanda perguntou qual é a época que geralmente a birra começa. Então, exatamente após 1 ano de idade, né? Que é essa idade que a criança já tem uma autonomia. Então, ela já começa a poder mexer em coisas que ela não pode. E evidente que a mãe, ela tem que ter a segurança dela. Ninguém vai deixar uma criança subir na janela do 17º andar, porque ela quer subir na janela do 17º andar, né? Então, aí é uma atitude que você vai ter que impedi-la. Filho, por favor. Aí você não vai, querendo ou não, a mãe não pode deixar. Isso é perigoso e eu não posso deixar você ir. Nem que ele se estribuche, você vai ter que reprimi-lo. E ele não vai gostar, porque ele quer sair voando lá, igual o desenho que ele vê que voa e tal. Então, toda vez que a criança começa Quando a criança começa a ter autonomia, é quando ela vai começar a mexer ou quando vai explorar as coisas que muitas vezes ela não pode, o que vai colocar em risco. Daí também você precisa destinar um espaço para a criança explorar o canto da casa. Então, toda criança precisa ter um espaço que ela possa fazer o que ela quer, os seus brinquedos espalhados, porque senão ela vai explorar o quê? Ela vai explorar o controle remoto, seu computador, enfim. Então, precisa criar um espaço para a criança também e precisa permitir que a criança também explore a casa. Né? Ela vai mexer no forno, o que você quer ver? Como é que liga o forno? Tá bom, aperta o botão, tá vendo? Isso aqui é para a gente fazer comida. Só que a gente não pode ficar ligando toda hora, porque pode queimar a sua mão. Escuta essa aqui, Pedro. A Evelyn está dizendo o seguinte: mesmo se dedicando tempo de qualidade com o filho dela, ela se dedica direto quando ele não aceita que eu faça outra coisa. Minha filha está com 3 anos, brinco muito com ela, mas quando preciso do meu tempo, ela entra em birra. Ela está indo para o lado da permissividade nesse rio aí, não é, Alfredo? Porque esse filho, pelo jeito, parece estar dominando. Toda vez que ele quer, ele tem. Então, agora a mãe está um pouco prisioneira dessa situação. Não parece que é isso?
Bom, claro, eu entendo a mãe, porque a gente precisa, até eu vou usar uma frase do Winnicott que diz que a mãe precisa ser suficientemente boa também, né? Aquela mãe que também que faz tudo que o filho quer e é muito permissiva, também não é bom, né? Você também precisa do seu espaço, eu entendo isso. Mas tudo isso é negociável. Então, precisa negociar com a criança. Então, é importante que uma criança de 3 anos ela já tem capacidade de entender que, olha, filha, tá vendo esse horário aqui? A gente vai brincar desse joguinho que você gosta de brincar com a mamãe, mas depois eu preciso fazer coisas que só eu preciso fazer. Então, enquanto eu faço, você vai fazer o seu joguinho sozinha. E quando a gente puder ficar juntos, nós vamos ficar. Vamos marcar um tempo para isso e é assim que vai ser. Tudo bem? Vamos colocar essa regra? Sabe? Precisa deixar claro para a criança isso. E as crianças aceitam essas regras. Elas costumam aceitar essas regras. Quando não aceita de maneira nenhuma, alguma coisa na relação não está boa, sabe? Precisa rever um pouco o que está acontecendo. Quando uma criança exige demais, 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 exageradamente, além do ponto, alguma coisa aconteceu naquela relação que não está satisfeito para a criança, que não está preenchendo. Porque a criança que foi cuidada com afeto, com carinho, com amor, com dedicação, como vocês cuidam, seguramente com 3 aninhos, elas vão tolerar, elas querem ficar um tempo sozinhas, brincando com os brinquedos dela, com a imaginação. E, por favor, também vamos reduzir o negócio de tela, celular. Hoje em dia está um problema seríssimo essa questão da tela, dar iPhone para a criança ficar quieta. Isso está causando um transtorno para a criança. O eletrônico, ele paralisa o cérebro da criança, ele impede o desenvolvimento cerebral da criança, ele atrasa a fala da criança. Se bobear, ele causa até autismo. Você falou muito sobre os eletrônicos e realmente é impressionante, né? O mal que os eletrônicos fazem. A Yara Lopes está perguntando... Livros, olha, tem Bom, esse eu já falei do... Leiam, Carlos Gonzalez, acompanhem Carlos Gonzalez. Esse livro é muito legal, Bésame Inútil. Outro que eu indicaria para vocês, e é o que a gente está falando, é Daniel Siegel, que é o Disciplina Sem Drama. Aí aparece de ponta cabeça? Como é que aparece aí? Ponta cabeça. Não sei como fazer isso. Mas o nome do livro não sei se assim aparece. Bom, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, O nome do livro é Disciplina Sem Drama. Disciplina Sem Drama, tá? Daniel Siegel e Tina Payne. São 2 neurocientistas californianos que falam exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre a birra, sobre conectar, sobre redirecionar, sobre como funciona o cérebro da criança. E tem o primeiro livro deles, que é O Cérebro da Criança. Então, quando você entrar num site de livros, tipo Amazon, você coloca lá Educação Infantil do Daniel Siegel. Já vem os 2. Eles já chegam assim, você compra, já vem os 2. Chega assim, ó, tá? Empacotadinho os 2. Leiam. Vocês vão entender o que eu estou falando, vocês vão começar a compreender as suas crianças de uma maneira muito mais tranquila e poder cuidar de seus filhos de uma maneira muito mais... sabendo o que vocês estão fazendo. Porque o maior problema que eu vejo nas famílias é eles ficam perdidos, eles não sabem o que fazer. Né? E aí não sabe se age de uma maneira punitiva, não sabe se age se deixa... Então, a gente precisa conversar isso. Por isso que é importante a consulta pediátrica, conversar com o pediatra, se informar. E essa coisa que eu falei para vocês, sabe? Naveguem no meio do rio. Não vão nem para autoritarismo e nem para permissividade. Fica no meio do rio que vocês não vão errar nunca. É isso aí. Alfredo, a gente tem 40 segundos, então eu vou aproveitar já para te agradecer a sua presença hoje. É muito enriquecedor, muita gente pedindo para a live ficar gravada para poder assistir depois. Algumas perguntas não puderam ser respondidas. Se vocês quiserem mandar
inbox depois para mim e para o Alfredo, a gente conversa mais um pouco. Alfredo? Isso, eu estou disposto a quem, o Ayrton tem meu contato, meu WhatsApp, o que quiser passar, o meu e-mail, para a gente poder tirar a dúvida de vocês. Eu teria o máximo prazer de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe? É uma coisa que eu quero